Amém. Pode ser, irmãos? Amém. Deus é bom? Amém. O tempo todo Deus é bom. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Romanos, capítulo 1. Versos 16 e 17. E depois Mateus, capítulo 24, verso 14. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Amém. Os irmãos acharam? Diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mateus capítulo 24, e somente o verso 14. Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Aleluia. Você precisa que Deus fale com você nessa noite, e eu preciso que Deus fale comigo. Então vamos orar nessa noite, irmãos, uma oração curta, para não tomarmos muito tempo, mas peça a Deus para falar com você nessa noite, aquilo que Ele tem para falar. Amém? Senhor nosso Deus, grande e eterno Pai, te damos graças nessa noite, mais uma vez, por estarmos na sua presença. Te agradeço pela sua bondade, pela sua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas, porque Tu és um Deus fiel. Toma, Senhor, nessa noite, a direção dessa palavra que será ministrada, que não seja falado nada que não seja do Teu agrado nessa noite, que eu seja apenas um vaso para ser usado por Ti, Senhor, para alegrar os nossos corações, para nos corrigir, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Os que creem, digam amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero falar com os irmãos durante alguns minutos, irmãos, a respeito do tema 5 distorções atuais do Evangelho. 5 distorções atuais do Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho são boas novas da salvação. O Evangelho ele começou a ser pregado após a morte de Cristo, de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E a partir daquele momento, irmãos, nós que somos gregos, somos gentios, nós começamos a ter direito à salvação das nossas almas. E Jesus, antes de morrer, ele pediu aos seus discípulos que saíssem pelo mundo e pregassem o Evangelho a toda criatura, e aquele que cresce seria batizado, e aquele que não cresce seria condenado. Então, a partir daquele momento, os discípulos saíram e começaram a pregar as boas novas de salvação. Os discípulos saíram anunciando a Jesus Cristo, que a salvação era somente em nome de Jesus, que as pessoas deveriam ser batizadas em nome de Jesus Cristo, como está lá em Atos capítulo 2, verso 38, para que os seus pecados fossem perdoados e que recebessem o dom do Espírito Santo. E assim os discípulos fizeram, irmãos. Seguindo a ordem de Jesus, eles saíram pelo mundo e pregando. A bandeira que aqueles discípulos pregavam era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. E nós vemos, irmãos, que quando o Evangelho era pregado, apesar de ser pregado com amor, apesar de ser pregado o amor de Deus em forma de carne, feito Jesus Cristo, e a sua morte no Calvário para perdão dos nossos pecados, nós não vemos, irmãos, na Bíblia testemunhos de que os discípulos eles tiravam o pé ou tentavam ser mais cuidadosos naquilo que eles falavam, mas eles pregavam como eles deveriam pregar.
A palavra que eles tinham para trazer naquele tempo era de arrependimento. Então era isso que eles pregavam: arrependam-se. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ser condenados. Então tenham misericórdia das suas próprias almas e arrependam-se e convertam a Jesus Cristo. Este era o evangelho que era pregado. Mas se nós olharmos, irmãos, hoje, infelizmente, quase 2000 anos já se passaram, e hoje nós não vemos em muitos casos pessoas sendo confrontadas com o seu pecado. Nós não vemos hoje em muitos casos que pregadores que subam até o altar e que preguem sobre arrependimento, que preguem sobre mudança de comportamento, que preguem sobre mudança de vida. E essas são distorções do evangelho. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus Cristo ele continua o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai permanecer o mesmo eternamente. O que isso quer nos dizer? Que ele não muda. Que aquilo que ele pensava no início, ele continua pensando hoje. Aquilo que era pecado no início, continua sendo pecado hoje. Aquilo que era motivo de bênção no início, ainda continua sendo motivo de bênção hoje. Mas, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, principalmente nós que já conhecemos a verdade a respeito do nome de Jesus Cristo, se nós não ficarmos atentos a como as coisas estão encaminhando, e nós sabemos, irmãos, que nós já estamos chegando no tempo do fim, as coisas que têm acontecido já nos provam isso, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e hoje, mais do que nunca, a igreja de Jesus Cristo, nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós precisamos nos confrontar a nós mesmos, todos os dias com os nossos pecados, pastor Johnny. Todos os dias, pastor Leandro, nós precisamos chegar diante do espelho e falar: olha, você precisa ter uma mudança de vida. Você precisa deixar certas coisas que você fazia antes, porque se Jesus voltar e você estiver fazendo certas coisas que você faz hoje, se Deus não tiver misericórdia da sua vida, isso não. Nós pregando para nós mesmos, tá? Não vamos apontar dedo para os outros, não. Para nós mesmos, em primeiro lugar. Se você não se consertar, Júlio, Jesus vai voltar e você corre o risco de ficar. E da mesma maneira como nós temos que pregar para nós mesmos, irmãos, nós temos por obrigação, hoje, de marcarmos posição, mais do que nunca. Porque hoje tem uma história, irmãos, de um politicamente correto, em que muitas vezes, se nós não prestarmos atenção, isso é motivo de batalhas intermináveis entre eu e Júlia. Batemos longos papos, ela com a visão moderna, eu com a visão mais antiquada, e nós ficamos debatendo sadiamente a respeito disso. E que eu, sendo mais linha dura, acho que as coisas precisam ser de um jeito, ela mais nova acha que as coisas precisam ser maleáveis. Não quer dizer que eu esteja certo, não quer dizer que ela esteja certa, mas uma coisa é certa, irmão, nós precisamos de maneira mais seca, mais dura, ou de uma maneira mais suave, nós precisamos marcar posição hoje daquilo que nós cremos e daquilo que nós acreditamos. 5 distorções do evangelho atual. Nós podemos começar, irmãos, eu tenho destacado aqui 5 delas, que é o evangelho bolo de caixinha. Júlia faz uns bolos, a Aline faz uns bolos maravilhosos, sabe? Elas mesmas fazem os bolos, os recheios, as coberturas e tudo. E você vê nitidamente a diferença quando um bolo é feito da maneira tradicional, pegando-se a farinha, o ovo e todos os ingredientes que são necessários para que se faça um bom bolo. E quando você compra um bolo de caixinha no supermercado e que você só tem que colocar água, não é muito diferente? O sabor não é outro, a consistência não é outra. As irmãs aí que têm costume de fazer bolos em casa, que vocês mesmos façam,
é outra história. O sabor é diferente. O gosto que aquilo tem é diferente de um produto que é industrializado. Hoje, irmãos, infelizmente, muitas igrejas elas têm pregado um evangelho bolo de caixinha. Elas pegam o mínimo que é necessário, o mínimo de ingredientes que são necessários para que se faça aquele bolo. Se é para usar queijo, não usa queijo, usa apenas a essência do queijo. Se é para usar ovo, às vezes não usa o ovo com a clara, usa só a gema. E consegue-se também fazer um bolo. Mas quem conhece um verdadeiro bolo feito em casa, quando ele come um bolo de caixinha, pastora Dávid, ele logo percebe que aquele bolo não é um bolo como ele está acostumado. Irmãos, nós temos um bolo que foi preparado para nós, com todos os ingredientes que nós precisamos para nós degustarmos esse bolo e nós sentirmos cada gosto. E nós sentimos cada detalhe do bolo que foi feito. Mas para isso, irmãos, para nós que nós sintamos o gosto bom de um bolo feito em casa, de preferência assado no forno a lenha, nós precisamos conhecer o gosto do bolo que é feito artesanalmente. Porque se nós não conhecermos o gosto do bolo, qualquer bolo que nos for trazido para que nós venhamos a comer, nós vamos achar que é a mesma coisa. Nós só vamos discernir o bolo feito realmente em casa de um bolo industrializado quando nós conhecemos a diferença entre um e outro. Muitas vezes, irmãos, pessoas têm chegado para a igreja e têm sido alcançado muitas vezes por um evangelho que não tem sido o evangelho que deveria ser pregado, não é um evangelho completo, não é um evangelho que vai levar muitas vezes a ter uma comunhão íntima com Deus, mas é um evangelho. Irmãos, e muitas vezes esse evangelho que é bolo de caixinha tem chegado aí no mundo, porque nós, a começar por mim eu falo aqui, nós não temos feito por onde as pessoas conheçam o bolo artesanal. E as pessoas que estão no mundo, estão famintas, qualquer coisa que chega para elas pegam e tomam aquilo como sendo verdade. E nós, irmãos, temos que tomar, quando eu falo que nós precisamos marcar posição naquilo que nós cremos, um dos motivos é esse. Quando nós formos, a Bíblia fala, irmãos, que todos nós precisamos, quando nós formos confrontados, nós sabermos explicar o motivo da nossa fé. Eu preciso saber, eu sou crente em Jesus Cristo? Sou, por quê? E eu posso explicar, eu sou crente em Jesus Cristo porque quando a igreja começou lá em Atos 2:38, Pedro se levantou com os demais apóstolos e disse: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o Espírito Santo. Eu tenho que ser capaz de dizer que Jesus Cristo é Deus e tenho que mostrar para ele Deuteronômio até Apocalipse, falando que Jesus Cristo é Deus, lá no Velho Testamento como Jeová, no Novo Testamento como Jesus Cristo. Nós precisamos saber isso, irmãos. Isto é o verdadeiro evangelho, é o evangelho feito em casa, não é um evangelho que nós compramos em qualquer supermercado. E isso, irmãos, é responsabilidade nossa que já conhecemos o verdadeiro evangelho. A Bíblia diz lá, irmãos, em Atos capítulo 18, verso 26, que logo Apolo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Áquila e Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo pregava com intrepidez. Apolo não pregava, irmãos, procurando palavras para não sair do politicamente correto.
Apolo pregava aquilo que precisava ser pregado. E nós, irmãos, precisamos, não importa, irmãos, se nós vamos ter 30, 40, 50 mil membros dentro da nossa igreja. O que importa, irmãos, é que as pessoas que aqui estiverem, e eu tenho certeza que pastor Jesaías pensa assim também, que pessoas que aqui estiverem estejam caminhando rumo à salvação das suas almas. Pessoas que estão aqui, que estão indo de caminho para o céu. Pessoas que estão aqui sabendo aquilo que elas estão fazendo e estão experimentando um verdadeiro alimento que vai alimentar as suas almas. Irmãos, não adianta nós termos uma igreja lotada, uma igreja cheia de membros, e que são pessoas que não sabem aquilo que é certo e aquilo que é errado, que não sabem discernir da sua mão direita para a sua mão esquerda. O evangelho de caixinha, o evangelho miojo, que é tudo muito rápido, as coisas acontecem sem nenhuma profundidade, sem nenhum poder nutritivo. Ele precisa ser revisto no nosso meio e nós precisamos, a cada dia que passa, procurar ter mais intimidade com Deus, para que nós possamos, na medida em que nós formos conhecendo mais a Deus, nós possamos transparecer isso para o mundo e as pessoas que estão à nossa volta queiram ter e experimentar o mesmo bolo que eu tenho comido. O segundo evangelho, a segunda distorção do evangelho é o evangelho cultural. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos esquecer o vendedor moderno e precisamos ir direto à necessidade do coração do homem, que ela nunca muda. Nós hoje estamos ficando acostumados a quando pessoas chegam até a nossa igreja. A Bíblia fala, irmãos, que as pessoas precisam vir para a igreja como elas estão. Jesus não vai impedir que ninguém chegue até a sua casa da maneira que ele estiver lá no mundo. Mas a partir do momento que ela chega para dentro da igreja, ela precisa entender que certas práticas que ela fazia lá fora, quando ela chega dentro da igreja, aquilo não é condizente com a vida de um cristão. A Bíblia fala, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Por quê, irmãos? Porque quando o evangelho ele entra dentro do coração do ser humano, a primeira coisa que acontece quando ele entende a verdade do evangelho, que é basicamente arrependei-vos, quando a pessoa entende isso, ela começa a entender que quando ela se rende aos pés de Jesus Cristo, ela precisa ter uma mudança de comportamento, ela precisa deixar de fazer certas coisas, certas práticas que ela tinha no mundo. E isso, irmãos, não é necessário que seja imposta para a pessoa. A pessoa, quando ela recebe o dom do Espírito Santo, ela começa a perceber as coisas que são do agrado de Deus e as coisas que são do desagrado de Deus. E esse evangelho cultural que diga, vem como você está, Deus está importando, Deus se importa com o seu coração. Você está no mundo, você está na igreja, não se preocupe. Você pode fazer as mesmas coisas que você fazia lá fora, você pode fazer aqui dentro. Irmãos, nós não podemos. Não podemos, porque quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, a Bíblia diz, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Nós precisamos deixar práticas que são pecaminosas, nós precisamos deixar práticas que são abomináveis diante dos olhos de Deus e buscar, irmãos, um convertimento verdadeiro que somente um evangelho genuíno pode nos trazer. Não um evangelho cultural, mas um evangelho genuíno. Um evangelho de raiz, não um evangelho Nutella, como muitas vezes nós temos visto hoje. É preciso, irmãos, que se pregue a verdade a respeito do reino de Deus, como ela é.
Porque Jesus disse, olha, tomai sobre mim o meu fardo e colocai sobre você o meu jugo, porque ele é suave. Deus, irmãos, ele não tem querido de nós nada que não seja possível a nós fazermos. A Bíblia diz que não veio tentação sobre vós que não seja humana, mas juntamente com a tentação ele dá também o escape. Então esse negócio, a carne é fraca, a carne é fraca. A carne é fraca, irmãos, mas o espírito é forte. A carne tem problemas, mas o espírito está buscando a Deus. O problema, irmãos, é quando nós começamos a dar muita força para a carne e deixamos o espírito morrer à míngua. Quando nós alimentamos demais a carne e nós alimentamos de menos o espírito. E essa, irmãos, é uma guerra que nós temos dentro de nós. Todos nós temos a carne contra o espírito. A Bíblia diz que elas se opõem entre si. Uma puxa para as obras da carne, puxam para as coisas que são boas para a carne. O espírito puxa para as coisas que são boas para o espírito. E se nós queremos, irmãos, ser dirigidos pelo Espírito, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus, ele haja nas nossas vidas na maneira como ele precisa agir. Nós precisamos deixar que Deus faça nas nossas vidas aquilo que ele precisa fazer. E nós não podemos, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, ficar brincando de ser cristãos. Nós não podemos, nos dias que nós estamos vivendo, nós acharmos que nós ainda temos muito tempo para frente para se arrepender dos nossos pecados, para ter uma vida boa diante de Deus. Porque mesmo, irmãos, que Jesus demore mais 100 anos para voltar, nós não sabemos quando o arrebatamento para nós vai acontecer. Eu não sei quando o arrebatamento para mim vai acontecer. Pode ser, irmãos, que eu nem amanheça o dia de amanhã. E se eu morrer de hoje para amanhã, o meu arrebatamento já chegou e eu não tenho mais o que fazer. Porque a Bíblia diz que na sepultura, para onde todos nós vamos, lá, irmãos, não tem mais o que se faça. O que nós podemos fazer é enquanto nós estivermos vivos. A terceira distorção é uma distorção do evangelho legal. Jesus transcende as tendências da moda. Jesus não está preocupado, irmãos, com pessoas que estejam dentro da igreja, que estejam mais preocupados em embelezar a mensagem, que estejam mais preocupados em florear a mensagem, de maneira que o evangelho fique com um som mais prazeroso para o ouvido daquele que está ouvindo. Deus não está preocupado, irmãos, com as maneiras delicadas que nós falamos. Precisamos falar com amor, irmãos? Precisamos. Segundo 1 Coríntios capítulo 13 diz que se nós não tivermos amor, nada do que nós fizermos vai adiantar. É como o sino que tine, como o metal que soa. Não tem valor. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que nós podemos dar todos os nossos bens em favor dos pobres. Se nós não tivermos amor naquilo que nós estamos pregando, não vai adiantar nada. Nós podemos dar a nossa própria vida em favor de outra pessoa. Se não for por amor, não vai adiantar. E é em nome desse amor, irmãos, que Jesus mandou que nós pregássemos a verdade. Não adianta, irmãos, nós queremos fazer um evangelho de marketing, não adianta nós queremos fazer um evangelho florido, floreado, não adianta nós falarmos as coisas não tão duras como elas deveriam ser, porque pessoas vão sair da igreja por causa disso. Não adianta, porque não adianta pessoas passarem a vida inteira dentro de uma igreja e chegar no último dia elas irem para o inferno. E se isso acontecer, que Deus tenha misericórdia, o sangue daquelas pessoas que estiveram na igreja durante toda a sua vida e que não aprenderam aquilo que precisavam aprender, o sangue delas vai estar nas mãos daqueles que as lideraram.
nós precisamos pregar, irmãos. E quem prega não é só quem está em cima do altar. Todos nós somos pregadores. A Bíblia, Jesus não mandou que os pastores saíssem pelo mundo pregando o Evangelho. A Bíblia pediu para que os discípulos fizessem isso. E que é um discípulo, irmãos? Um discípulo é alguém que aprende com o mestre. Se nós temos Jesus como nosso mestre, nós precisamos aprender com ele. E nesse aprendizado com ele, nós precisamos sair. Não quer dizer, irmãos, que nós vamos ter que sair para outros países ou vamos ter que ir para outros continentes. Mas o nosso mundo, na nossa casa, na nossa família, na nossa rua, no nosso trabalho, aqueles que estudam na sua faculdade, na sua escola. Paulo diz que nós precisamos ser uma carta escrita e lida por todos os homens. Nós precisamos, irmãos, quando nós chegamos em determinados lugares, pessoas precisam olhar para nós e elas precisam ver que nós temos algo diferente, que nós não somos um bolo de caixinha sem gosto, mas nós somos um bolo feito em casa, e que se ela quiser experimentar do verdadeiro evangelho, ela pode nos procurar, que nós temos o verdadeiro evangelho para pregar para elas. O quarto ponto é o evangelho carnal. Quantas pessoas estão procurando a igreja hoje, muito mais preocupadas em que Jesus pode fazer por mim, pastor Leandro, pastor Johnny. O que Jesus pode fazer por mim? Abraham Lincoln, quando ele era presidente dos Estados Unidos, ele disse uma vez: não pergunte ao seu país o que ele pode fazer por você, mas pergunte você o que você pode fazer pelo seu país. Quando se trata da igreja, irmãos, quando se trata da nossa aproximação a Jesus, se nós estamos nos aproximando de Deus simplesmente por aquilo que Deus pode fazer por nós, nós estamos vivendo um evangelho carnal, só para esse mundo. E Paulo disse que se nós queremos de Cristo somente para esse mundo, nós somos dos pecadores os mais miseráveis. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não entendemos. Um evangelho carnal é um evangelho que não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pastor Jesaías. Um evangelho que só procura o que Deus pode fazer por mim. Me dá, me dá, me dá, me dá. É uma pessoa que não entendeu que antes de que Deus venha nos dar coisas materiais como saúde, prosperidade, irmãos, não tenho nada contra isso. Nós todos precisamos disso, saúde, prosperidade, lógico que nós queremos o melhor para a nossa família, nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas isso não é e nunca foi o principal. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos posses nessa terra. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que você fosse rico. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que você vivesse uma vida regalada nessa terra. Muito pelo contrário, o que a Bíblia nos diz é que no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, Jesus disse, porque eu venci o mundo. O que nós precisamos entender, irmãos, acima de tudo, que Jesus morreu na cruz do Calvário um dia para pagar a minha dívida, para pagar a sua dívida, e ele diz que, a Bíblia nos diz que a cédula que era contra nós, ela foi rasgada. Hoje nós não devemos nada mais para o diabo. A nossa vida, a nossa alma foi comprada de volta pelo sangue de Jesus Cristo, e foi por isso, e simplesmente por isso, que Jesus morreu na cruz daquele Calvário. Para que hoje, eu e você estivéssemos sentados nesses bancos aqui, e hoje nós pudéssemos dizer, pastora Solange, que eu sou um salvo em Cristo Jesus, porque um dia Jesus Cristo pagou o sangue pagou o preço pela minha vida. Um dia Cristo pagou o preço que o diabo requereu sobre o direito que eu não tinha mais de salvação. O preço foi pago. Então, se alguma vez o diabo quiser te cobrar alguma coisa, você pode falar para ele: olha, a minha dívida já foi paga, eu não te devo mais nada.
Eu já fui comprado, já fui remido pelo sangue do Cordeiro. Mas, irmãos, antes de qualquer outra coisa que nós quisermos com Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar aquilo que Deus tem de mais importante para nós, que é a salvação das nossas almas. A quinta distorção do Evangelho é o Evangelho cuidadoso. Não vamos irritar ninguém. Não, apenas vamos deixá-los confortáveis para que eles venham para a nossa igreja, voltem para a sua casa e voltem de novo para a nossa igreja e vão de novo para a sua casa. E vamos escolher com cuidado as palavras que nós vamos falar. Vamos falar com delicadeza, falar com calma. Irmãos, tem um ditado que diz, irmãos, que uma meia-verdade é pior do que uma meia-verdade é pior do que uma mentira inteira. Se a pessoa acha, irmãos, que ela está indo no caminho da salvação da sua alma, se uma pessoa passou tantos anos lá fora no mundo e hoje está na igreja, ela pensando que está no caminho da salvação, e ela não está aprendendo o Evangelho como deveria aprender. E aqui, irmãos, eu não quero fazer nenhum juízo de valor, eu não quero dizer que elas vão ou não vão para o céu, que elas serão ou não serão condenadas, porque isso não compete a nós. Mas eu sei, irmãos, que e nós que somos batizados em nome de Jesus Cristo, nós vamos fazer parte da noiva. Porque a noiva é aquela que recebe o nome do noivo. E nós recebemos o nome do noivo através do batismo do Espírito, através do batismo nas águas, quando nós recebemos o Espírito Santo. Eu faço parte da noiva, você faz parte da noiva. Os outros nós vamos ver quando nós chegarmos lá no céu, se eles vão fazer parte da noiva ou serão convidados. Mas isso não compete a nós. Mas uma coisa, irmãos, é que compete a nós. Nós precisamos, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. E é o que nós precisamos pregar, irmãos, o tempo aceitável do Senhor. Nós precisamos pregar em tempo, em fora de tempo. Nós precisamos dizer a quem quiser ouvir, quem quiser nos ouvir, nós precisamos pregar aquilo que nós acreditamos ser a verdade, aquilo que nós cremos pela leitura da palavra que é a verdade. Nós precisamos, irmãos, querer o Evangelho, que é um Evangelho completo. Cada grama da verdade, nós precisamos saber exatamente como a Bíblia está dizendo. Nós não precisamos de um evangelho diluído, mas nós precisamos de um evangelho puro. Nós não precisamos que as coisas se tornem um pouco mais fáceis para nós, porque não vai adiantar, irmãos, uma subdose de uma vacina. Em vez de ela ter o efeito de levar o corpo a produzir a defesa, ela vai adoecer o corpo. Evangelhos diluídos, muitas vezes o que ele vai fazer é criar crentes mornos. E a Bíblia diz: oxalá você fosse frio ou quente, mas como você é morno, perto eu estou de vomitar-se da minha boca. Foi o que o Espírito diz à igreja de Laodiceia, se não me engano. Nós precisamos, irmãos, de um Salvador completo, cujos sofrimentos completos satisfaçam completamente aquele Deus que é santo. Nós não precisamos, irmãos, ter um evangelho que seja as pontas aparadas. Nós não precisamos de um evangelho que o pastor venha e quebre a quina dele para que ele não nos machuque. Muitas vezes, irmãos, o evangelho vai precisar nos machucar. A Bíblia diz, irmãos, se nós estamos sem correção, nós não somos filhos. Nós somos bastardos, porque que filho há que um pai não corrija? Nós precisamos do evangelho, irmãos, nesses dias, mais do que nunca.
Nós precisamos agradecer a Deus quando homens e mulheres de Deus subirem aqui em cima e pregarem duramente e nos confrontarem com o nosso pecado. Ao invés de nós sairmos pela porta e dizer, eu nunca mais volto naquela igreja, o que nós deveríamos fazer é correr para o altar e ajoelhar diante da presença do Senhor e pedir perdão a Ele pelos nossos pecados e pedir a Ele, Senhor, me receba de novo como seu filho. Irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes o que Deus está querendo falar conosco nesses dias, Deus não está mais, nunca esteve na verdade, mas nós na verdade não temos mais tempo para ficar melindrosos com coisas que são faladas na igreja. Porque nós cremos, irmãos, eu pelo menos creio assim, que quando um homem de Deus sobe aqui para trazer a palavra, ele está trazendo a palavra que vem na parte de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz, irmãos, que a palavra, ela tem o poder de educar, de redarguir, de corrigir, de instruir em justiça. E quando o couro estiver comendo nos nossos lombos, se nós estivermos precisando, nós precisamos falar, obrigado, Jesus. Obrigado pela correção, Senhor, porque isso me mostra que o Senhor ainda me trata como filho. Viva o Evangelho completo. Viva o Evangelho sem diluição. Viva o Evangelho que é feito em casa, não é feito não é um Evangelho industrializado. Porque nós precisamos, irmãos, os dias estão se apertando. Tanta coisa que a gente ouve falar aí fora, irmãos, de coisas que estão sendo preparadas para este mundo, para que a atuação do anticristo possa atuar neste mundo, irmãos. Que às vezes a gente já fica até meio perplexo. A gente às vezes nem achava que nós passaríamos por isso, que nós veríamos isso. Mas nós temos visto, irmãos, que as coisas estão se agrupando, que as coisas estão se convergindo para que haja uma nova ordem mundial, para que haja uma única religião, que haja um único governo, que haja uma única moeda. As coisas estão se encaminhando para isso. E eles têm chamado isso de globalização. E nesse sistema de globalização, irmãos, se nós não estivermos bem alimentados pela palavra, se nós não soubermos exatamente o que a Bíblia diz sobre isso, nós vamos ser enganados. E a Bíblia diz, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém escaparia. Então nós precisamos pedir ao Senhor, como diz lá em Mateus 24:14, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, e então virá o fim. E isso, irmãos, depende de nós. Nós precisamos pregar o Evangelho. E doa a quem doer, com amor, mas com sinceridade, porque Deus hoje Ele é amor, mas no último dia Ele vai ser justiça, e um juiz justo, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça e não vai aceitar que nós cheguemos até o céu se nós não tivermos procurado viver uma vida com Cristo que condiga com o céu. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Pastor Jesaías. Glória a Deus. Deus é maravilhoso ou não é, irmãos? Ele é lindo, maravilhoso, Ele fala conosco. Interessante, quer ver, irmãos? Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Hoje dá um glória a Deus porque Ele é digno. É maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho aqui Depois eu procuro. Vou mostrar para os irmãos. Louvado seja, irmão, depois do culto, eu gostaria de conversar com aqueles que pregam na casa do Senhor, aqui, tá? Coisa rápida, eu acredito que mais que 3 minutos não será. Talvez 4, mas é coisa rápida, tá bom? Fique de pé no outro lugar, que Deus continue abençoando cada um ministro da palavra desse ministério, Voz da Verdade, São Caetano.
em todos os ministérios Voz da Verdade espalhados, porque está escrito ali, né, irmão? Voz da Verdade. Nós temos um compromisso de pregar a verdade. A primeira verdade é que Jesus é Deus. Não existe outro Deus. Olha, do lado direito de Jesus não existe outro Deus. Do lado esquerdo não existe outro Deus. Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Aí nós falamos assim, mas Jesus é o Filho. Você tem que aceitar Jesus como Filho. Porque sem o Cordeiro você não tem Deus. Sem o Cordeiro ninguém entrava no Santos dos Santos se não passasse primeiro pelo Cordeiro. Quando você entrava nos átrios dos tabernáculos, assim que o povo entrava nos átrios, ele se deparava primeiro com o sacrifício, com o Cordeiro. Aí depois o caminho estava aberto. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem. Filipe, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai que está nos céus. Porque está nos céus, porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Levanta as tuas mãos. Peça ao Senhor misericórdia. Eu preciso da misericórdia do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, é pela tua misericórdia que nós aqui estamos e oramos e falamos contigo e te chamamos de Pai. Tanto amor que o Senhor tem por mim, pela tua igreja, pelo teu povo, um amor incondicional, Senhor, tanto que o Senhor nos dá a oportunidade de vida eterna agora. Deus querido, aqueles que compreenderam a tua palavra, que estão aqui nesta igreja, que assistiram o culto online, que estão agora com os corações depositados no teu altar, dizendo, Senhor, eu preciso de ti, estou me arrependendo agora, porque eu quero a vida eterna, eu quero, Senhor, ir até a Nova Jerusalém nesta caminhada, não vou desistir, eu sei que eu sou fraco, mas eu quero fortalecer a cada dia, ouvindo a tua palavra que fala do sangue, ó Deus querido, a cada manhã, quando eu abrir os meus olhos, eu já estarei me arrependendo de todos os pecados, e a cada instante eu clamar pelo sangue, para que eu possa, Senhor, realmente estar preparado, estamos preparados para entrar na Nova Jerusalém, ou para o teu arrebatamento agora, em o nome de Jesus, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos verdadeiramente estarmos no caminho certo, caminhando para a eternidade, e um dia, Senhor, nós chegarmos diante de Ti e Te dizer, muito obrigado, Jesus, por tudo quanto o Senhor fez para a minha salvação. Nós te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Com as mãos levantadas, Senhor, leva os teus filhos em paz, debaixo de tua graça, debaixo de tua proteção. Livra o Senhor das mãos dos homens sanguinários, de toda bala perdida. Seja o protetor dos teus filhos. Nós te oramos e pedimos no nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. 2021, a Bíblia tem razão. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aplauda o Senhor. Vamos em paz. Jesus abençoe. 3 minutinhos aqui com os pregadores, irmãos.